Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório, último desta semana. Portanto, hoje vamos falar de sarna. Houve um surto recente de sarna, que é uma doença de pele contagiosa, já vamos explorar isso tudo, no Hospital de Barcelos, aqui a norte. Portanto, hoje temos mote para a nossa conversa e há muitas coisas à volta desta coceira, da comichão e dos sintomas da sarna que nós vamos aproveitar para explicar. Sarna, que é assim o nome mais vulgar, mas depois o professor Osvaldo Correia, que é o nosso convidado, a quem eu vou já cumprimentar. Muito boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Está bem disposto? Sim. Fim de semana. Exatamente, já estamos a um pezinho do fim de semana. Portanto, sarna é o nome mais comum, mas o nome técnico, médico, é escabiose. Já vamos falar sobre este tema mais à frente. Para já, deixe-me dizer-lhe também que hoje é sexta-feira, portanto, quem nos acompanha todas as semanas, todos os dias, já sabe o que lhe espera à sexta-feira. O nosso convidado é o Dr. João Espírito Santo, Medicina Dentária, é o tema para a última parte do programa. Hoje vamos falar dos vários tipos de próteses dentárias. Será que são para toda a gente? É preciso ter osso para sustentar as próteses? É de difícil manutenção as próteses? Próteses esqueléticas em acrílico? Isto é um mundo novo de saúde oral que nós vamos hoje explorar com o Dr. João Espírito Santo, e se quiser fazer perguntas está à vontade. 225-083-204, 225-083-204. Se por acaso tem uma fotografia da sua boca ou da sua prótese que queira mostrar ao doutor para ter uma segunda opinião, envia para o nosso e-mail e nós damos conta do recado. Neste caso o doutor dá conta do recado. consultório@portocanal.pt. Isto é mais à frente, é na última parte do programa, é quando já estivemos a um dedinho do fim de semana, para já ainda estamos a um pezinho do fim de semana. Para já vamos então para contextualizar, porque há pessoas que podem não estar a par. Nos últimos tempos aconteceu um surto de sarna no Hospital de Barcelos, alguns profissionais, dezenas de profissionais afetados, e vamos ver que implicações é que isto teve e se já está tudo de volta à normalidade ou não. O surto de sarna no Hospital de Barcelos está agora a ser controlado. Os funcionários e familiares infectados estão já a receber tratamento. Estamos infectados já há algum tempo. Neste momento o hospital já nos ofereceu tratamento. Nós começamos com comichão e algumas borbulhas. E então depois aquilo começou-se a alastrar e entretanto alguns dos casos começou a regredir, outros casos começaram a ficar piores. O surto de sarna, a doença de pele contagiosa, começou no final de dezembro passado. Fonte do Porto Canal garante que ao todo há 101 infectados. Em comunicado, o hospital confirma apenas a existência de 26 casos. O Conselho de Administração diz que não há doentes com sintomas da doença no piso 5, onde o surto teve origem. Acrescenta ainda que o tratamento já foi iniciado e que estão a ser tomadas medidas de controle ambiental. Eles disseram que sim, que inclusive iam dar também aos familiares que estariam em contacto direto com os profissionais de saúde. E são muitos? São. Não lhe sei precisar o número, mas são bastantes. Familiares e funcionários? Sim, são muitos. O hospital serve 160 mil utentes de Esposende e Barcelos. A administração diz que o surto não afeta a qualidade e segurança dos serviços prestados. Ora bem, vemos ali as pessoas assim a protegerem a identidade, professor Osvaldo. Isto de facto é caso para tanto. É uma doença assim muito chata. Primeiro, a sarna, boa tarde a todos. A sarna, também tecnicamente designada por escabiose, como disse há pouco, é uma doença infectocontagiosa que atinge a pele, ou pode atingir a pele. É uma doença muito antiga. Pois. E era muito associada a má higiene, más condições socioeconómicas e de higiene. Hoje em dia não é assim. Qualquer um de nós pode ter, de facto, sarna ou escabiose. E porquê? Porque hoje temos o preço de estarmos sempre a rodar a dita globalização, partilharmos espaços comuns. Basta uma pessoa ter e facilmente assim, passa para as outras. As infecções, e esta também, são contagiosas, mas eu costumo dizer potencialmente contagiosas. O que é que isso quer dizer? Temos um micróbio e temos alguém onde pode ser contaminado. E esse alguém onde pode ser contaminado é alguém que pode ter mais imunidade ou menos imunidade. Mais ou menos defesas ativas, Isso. não é? E as crianças e os adultos idosos têm uma imunidade mais deprimida, tal como algumas pessoas estão sujeitas a medicamentos chamados imunossupressores. Portanto, estas pessoas
e está, mas eu vejo já num contexto de geriatria, por exemplo, em lares de terceira idade, certo, num contexto de infantários ou num contexto mesmo de hospital. Se temos pessoas debilitadas, elas estão mais sujeitas a contaminarem-se uns aos outros. Mas, portanto, é uma situação que importa fazer a destrinça, aquilo que nós chamamos de diagnóstico diferencial, que é saber, é isto ou é aquilo? E há que lembrar que, nesta altura da mudança de estação, particularmente agora no outono e inverno, veio frio. Em novembro, mais ou menos, veio frio e o frio seca-nos a pele. E isto é uma mensagem que devemos ter para todos, particularmente para aqueles que já têm habitualmente a pele mais seca. A pele estando seca está desnudada, está desprotegida. E mesmo que a minha imunidade seja boa e mesmo que eu não tenha doenças associadas, eu posso estar mais frágil ao contacto com o ambiente. certo. Portanto, a primeira coisa que todos nós devemos fazer, quando em frio, é reforçar o hidratante. Se já punhas uma vez, tens de pôr duas. Se não pões nenhuma, tens de começar a colocar. Claro. Agora estou a lembrar-me de um colega nosso, nem de propósito, que hoje por acaso não está aqui, que esta semana chegou aqui muito com a cara, com uma inflamação horrível na cara. Porquê? Não põe creme, acho eu. Isso. E esteve a gravar, que ele é cameraman, esteve a gravar ao tempo, não é? E pôs uma máscara para se proteger do frio. Creme, nem vê-lo. Pois, E mas pronto, isso é e a pele essencial. reagiu imenso. É tão importante como lavar os dentes. Depois de lavar os dentes, há que pôr um hidratante suave, não perfumado, não precisa ser nenhum XPTO. Tem que ter um creme hidratante que seja bem tolerado, pouco perfumado. E isso é uma barreira. E essas barreiras são importantes porque se eu tiver a pele muito seca, eu vou ter vontade de coçar. E o povo o que é que diz? O comer e o coçar, o mal é começar. Exato. E depois vem o eczema, que as pessoas às vezes designam por impingens. Ora, esse eczema, essa pele irritada, não tem nada a ver com a escabiose e a tendência é colocar-se cremes que não chegam e às vezes são colocados cremes com corticoides, as ditas cortisonas. E temos que perceber que para os eczemas, por vezes, é necessário passar com cremes durante 2, 3 ou 4 dias em zonas localizadas, desde que diagnosticado um eczema. Do médico. Mas, sim. Só que às vezes as pessoas dizem, isto é falta de hidratação. Ok. Vou pôr o creme mais gordo que tem em casa. Sim. Creme gordo, mas não é o indicado. Mas hidratante que não chegou e se é eczema pode precisar disso. Mas se eu em vez de um eczema tinha a tal sarna ou escabiose, o micróbio se leva com o corticoide ainda fica mais potente. Ai, sim. E então nós não podemos colocar cremes com cortisonas em infecções, neste caso na sarna. Mas estavam ali num sítio certo para fazer um diagnóstico diferencial, Nem como disse. sempre é fácil no início. Não. Eu costumo dizer Que é uma coisa que está um bocadinho extinta, um elefante talvez. vê só longe, uma formiga vê só perto. E tudo nasce pequenino. Se eu tenho prurido, comichão, e ela não melhora com antialérgico dito antihistamínico, nem melhora com o reforço hidratante, é preciso saber se isto é um eczema ou se podia tratar-se de uma situação de infecção, como é o caso da sarna, que tem particularidades quando o paciente se queixa. Quando eu tenho, sobretudo, imagine-se, comichão, sobretudo à noite. À noite, doutor, é insuportável o pruri da comichão que eu tenho. E nunca tive. Não tinha tendência para alergias, porque isto é importante. Todos nós já ouvimos falar na pele atópica. Certo. E associamos que é só nas crianças, Certo. mas não. Nós nascemos com pele atópica, vamos ter tendência de pele atópica para o resto da vida. E essa pele tipicamente é sensível e seca. Portanto, se eu não tinha pele atópica, se eu hidratei, se eu Bebo tomei água. antihistamínico e bebo água e ainda continuo, e sobretudo com lesões que até podem ser tipicamente tipo punctiformes, tipo pontinhos. E nas mãos, nas palmas das mãos, que não é frequente haver Pois não. eczema, ok? Ou zonas que eventualmente podem ser zonas abdominais ou púbicas, zonas mais íntimas, que não é habitual e muito punctiformes, sem serem as tais impingens. Então, num contexto de suspeita, é necessário tratar. E o tratamento passa pela pessoa que foi diagnosticada com escabiose, Família. mas os E as conviventes. pessoas à volta, pois é. Pronto. E aí, é assim, de facto, há 15 anos atrás tínhamos tópicos mais eficazes a nível europeu que, entretanto, foram descontinuados. Por um motivo, Foram porque a sarna descontinuados. já não existe tão frequentemente, Não é seria isso? tanto, porque considerava-se que se fossem mal utilizados em áreas extensas podiam dar alguns efeitos laterais, Ok. mas o que é certo é que temos poucas armas, poucas ferramentas, e isso facilita, quando há uma suspeita, um insuficiente tratamento ou uma disseminação por aqueles que estão convivas. Portanto, aqueles convivas, particularmente, insisto, idosos, lares de terceira Crianças, idade, não é? crianças,
pacientes que estão deprimidos, que estão a fazer medicamentos imunossupressores, ou os que têm a pele atópica, porque está mais desprotegida, Certo. estão mais vulneráveis. E esses, há coisas que têm que saber. Além do hidratante que tem que continuar, podem fazer loções com calamina, que são coisas que a farmácia encontram facilmente, que são calmantes, são hidratantes, mas são calmantes, antiprurido, e tem que se fazer, e isto porque há poucos produtos preparados na farmácia, que nós chamamos manipulados, à base de enxofre. Mas isso tudo receitado pelo médico, doutor? Sem dúvida. Primeiro, diagnóstico. Segundo, tratamento, para fazermos as coisas sequenciais. Mas dizer que efetivamente existem poucos produtos e são atualmente acessíveis a todos, serão esses preparados manipulados com enxofre a 6% normalmente para crianças e 8% para adulto, que têm que ser feitos num esquema próprio, que tem que ser continuado. E a roupa com que as pessoas tiveram tem que ser de facto bem lavada. Pensei que ia dizer queimada. Não, depois há um pânico, há um susto. Eu sei. E efetivamente as pessoas nem quiseram expor-se porque provavelmente associam que aquilo era de más condições. Não, não tem a ver com isso. Não. É um micróbio, a sarna. Sem dúvida. É um parasita que nos penetra na pele e que pode fazer o que nós chamamos sulcos ou até galerias. E é pela ampliação. Nós em dermatologia temos ferramentas que são de ampliação, como fossem pequeníssimos lupas muito mais ampliadas, como fossem pequenos microscópios, que nos facilita ver se é ou não a tal galeria sugestiva da sarna que não existe no eczema. Portanto, isso é importante fazer um diagnóstico, depois o tratamento dirigido. E esse tratamento passa pela, de facto, desinfecção das roupas. Mas imagine-se que existe uma peça de roupa ou outra que não tem, por várias condições, não pode ser lavada. Tem que ser fechada, bem fechada, num saco daqueles, por exemplo, de lixo, daqueles sacos que nós temos lá em casa pretos, bem fechada durante cerca de uma semana. Mas o ideal é lavar. E isto tem que ser os convivas. Não só o próprio, como os convivas. Porque até estávamos a ouvir ali na reportagem que algumas das pessoas que estavam com sarna nem sequer sintomas tinham. Pronto, isso é outra das coisas. Por isso é que isto tem que se alargar aos entes. Tem que ser aos convivas. Primeiro é dizer assim, a sarna é altamente contagiosa, tem que estar toda a gente a coçar-se para fazer-se um diagnóstico. Não. Mas é altamente porque contagiosa. Ela é potencialmente altamente contagiosa, mas tem a ver com a imunidade de cada um. Portanto, eu posso ter apenas um elemento neste momento a ter lesões e sintomas e o outro ainda não ter. Ok. Ainda não ter. Porque É como uma gripe. Entra aqui alguém com gripe, uma grávida se calhar apanha mais facilmente uma gripe. E nem todos já apanham lá em casa. E nem todos apanham lá em casa. E isso é importante perceber-se isso. Portanto, não é critério para exclusão de diagnóstico a ausência de comichão em convivas. Então como é que se chega lá? É pelo diagnóstico, estou-lhe a dizer pela história. Quando é que eu tens comichão? Pois, que exatamente. tipo de lesões é que tens? Onde é que tu tens? E claro que se houver o mesmo tipo de queixas e o mesmo tipo de lesões, aumenta digamos, o diagnóstico e a probabilidade de diagnóstico. E portanto é importante fazer isso e depois lembrar que mesmo aquele que está bem tratado, ele ainda pode ficar com sintomas de irritação, de comichão, muito depois de estar tratado. E não se esqueçam que depois destes tratamentos a pele também fica saturada. Sim. E ela precisa de manter-se sob antialérgico, muitas vezes, antihistamínico, para a pele não ficar tão sensível. A pele precisa de reforço de hidratante depois, porque foi incomodada por aqueles preparados todos os dias que não costumamos fazer, mas que têm que ser feitos. Certo. Portanto, compensar e aproveitar, que não tem nada a ver com a sarna, mas com a sensibilidade, naquelas alturas das comichões, evitem as comidas condimentadas, coisas assim muito puxadas, coisas diferentes que acabam por criar mais irritabilidade à pele. Portanto, posto isso, perceber que é uma coisa antiga, que existem poucas ferramentas, mas existem. Quando há acessibilidade a outros cremes também, que chamam-se à base de permetrina, e em casos, como são casos muitas vezes epidémicos, que estão quase difíceis de controlar, existem medicamentos, comprimidos, que também têm que ser preparados, manipulados, mas que aí tem que ser, obviamente, por especialidade. Tem de haver sempre tratamento. Não é uma coisa que passa naturalmente. Não passa naturalmente como a gripe que pode passar, ou a constipação vulgar, constipação que passa. Tem que se tratar, por isso é que é importante o diagnóstico, o esclarecimento, o tratamento dos convivas e perceber, quando às vezes diz isto vai-me agora voltar a aparecer, não vai voltar a aparecer, eu digo, pode voltar a aparecer se estiver no contexto de contágio. E isto é importante porque todos nós hoje andamos de comboio, mas há problema com comboio? Não. Andamos de avião, mas há problema de avião? Não. Há que haver cuidados de perceber que nos espaços públicos nós temos mais riscos, portanto temos de ter mais cuidados. E se há, após um determinado tipo de estadia, imagine, hoje em dia há esta facilidade de que vamos um fim de semana para aqui, um fim de semana para lá, Sim, vamos é para verdade. aqui. Somos nós e são os outros.
E hoje nós temos cuidado, os outros podem não ter. Pois é. Nós temos é que, na sequência de uma eventual ida deste género, que pode não ser para sítios de grandes massas, outros tiveram outras pessoas, perceber que um sintoma estranho deve levar a um esclarecimento. Mas vamos circular e felizmente hoje pode-se circular com mais facilidade. Vê se é que as pessoas são um bocadinho de extremas, ou há aqueles muito despreocupados, E não aqueles estão nem aí, obsessivos. ou aqueles obsessivos, e então as pessoas, como não sabem bem onde se posicionar, vão andando. E hoje, de certeza, depois deste programa, vai muita gente pensar que está com a sarna. Acha? Mas ela Vai-se não começar vai, a coçar. não vai se atravessar pela televisão e perceber. Eu costumo sempre pensar nisto, que é, pensemos nas maiorias sem ignorar as minorias. E de certeza que a maioria das pessoas que está a nos ouvir e que anda com comichões na pele é da pele seca. Portanto, hidratem bem a pele, insistam com a hidratação. Se há dúvida, antialérgico, se há dúvida, consultem o vosso médico. E é num contexto... Se o médico de família consegue resolver, é encantado. Se não, o médico dermatologista tem mais ferramentas para conseguir melhorar essa capacidade de diagnóstico. Mas certamente que o médico de família está ao alcance de todos e hoje em dia, felizmente, as comunicações entre os profissionais também existem mais facilmente. Há coceiras e comichões em fases muito particulares. Nós, quando abrimos dermatologia às pessoas, que as pessoas participam neste programa, eu acho que é na altura da menopausa que as mulheres dizem que vão para a cama e têm muita comichão, que é quase insuportável, e depois dizem, mas o meu médico fica à toa, nem sabe bem agora por onde lhe pegar ou que sintomas estudar. Eu acho que às vezes também é preciso haver um bocadinho de sensibilidade para perceber. Será a falta de hidratação, água, hidratação de creme, cremes mal adequados? Porque estas coceiras, se é uma coisa muito banal, porque de facto há coisas piores no mundo, é muito constrangedor e muito chato. Muito incomodativo. Se a dor é uma coisa penosa, não queira saber o que é uma pessoa com prurido. Entra no desespero. Mas lembrar que existem muitas razões medicamentosas, doenças internas. Há um conjunto de situações clínicas que podem justificar comichão sem ter nada a ver com a pele seca. Claro. Portanto, o prurido, que é comichão, se persistente e se resistente a estas medidas simples de hidratação e um antialérgico, devem ser sujeitas a uma análise clínica, uma observação clínica, que por vezes tem que se fazer exames. Por exemplo, coisas tão simples que às vezes há as comichões, mas pode haver comichão associada à urticária. É preciso saber contexto de animais, contexto de parasitação. Há um conjunto de lista possível de causas de comichão. Esta é uma delas. E num contexto de contágio rápido, dito epidémico, deve ser... claramente, desta da sarna, claramente atuado e tranquilizar, que eu penso que foi o que aconteceu, é atuar, tranquilizar e lembrando que alguns vão continuar a ter a sensibilidade de comichão, mas isso é a pele que está reativa. Mas sobretudo nós há pouco tínhamos ali no nosso ecrã como prevenir, se de facto as pessoas depois ficam, não com comichão, mas com macaquinhos na cabeça, e agora isto vai voltar a acontecer, porque está aqui qualquer coisa errada. As formas de prevenção é isso, nós temos de circular, com alguns cuidados é certo, mas há depois cuidados de higiene. O produto de higiene deve ser adequado, não deve ser desengordurante, deve tirar a nossa barreira. E eu costumo dizer mesmo aos meninos, isto é para os graúdos. Mas isto depois de sarna, é mesmo para... Tudo, para o dia, e mesmo para prevenir, seja a sarna ou outros micróbios. Eu costumo dizer, olha, se tu puseres este creme, além de ficares com uma pele macia, os micróbios não entram, sabes porquê? Porque eles escorregam. E é mesmo isso. A capacidade de penetração desses micróbios de fora é muito mais difícil. Isso aplica-se, por exemplo, nas piscinas, para os miúdos. Sim. Aplica-se porque todos, sejam vírus, sejam fungos, são mais fáceis de penetrar quando a nossa pele está desprotegida. E nisto, se eu tiver também um contexto de uma pele bem hidratada, não quer dizer que não contagie na sarna, mas a probabilidade já é menor. Portanto, são medidas simples As mães e lá em todos casa... temos. Sim. E é para homem, para mulher, para menino e para graúdo, nesta altura Sempre. há que hidratar. Hidratar, e as pessoas dizem assim, e toda a pele? Sim. Toda a pele que estiver seca. Se eu tenho as minhas pernas secas, eu tenho que pôr hidratante. Pois, não é Agora, só hidratar nas mãos e está resolvido, não é? Como é as onde pessoas está fazem. seco e onde sentes a pele a esticar, a puxar. Agora as mães vão ficar a pensar, pegando naquilo que disse há pouco da piscina, então mas devo pôr o meu filho cheio de creme antes de ir para a piscina para se proteger? Antes, não, porque ele escorrega. Mas naquele dia de manhã é muito fácil. Gostas da piscina, queres ir para a piscina, tens que pôr hidratante, senão, olha, não vais e a professora vai ficar zangada contigo. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem. Protegem mais quando vão para a praia, já sabem os cuidados todos, até com o sol, depois a importância da vitamina D e pesam tudo muito bem. Esses cuidados de piscina, duvido que muitas pessoas não No dia da desconheçam. piscina de manhã e depois da chuveirada, um bocadinho de hidratante, a pele fica mais confortável. Sim. E temos menos infecções, certamente. Doutor, trabalha aqui na Zona Norte, claro. Sim.
reparou que de alguém alarmado com esta questão da sarna? Ou não? Todos os anos, nesta altura, existem surtos. Existem surtos de sarna. Nós próprios na clínica vimos casos. Continuo a dizer que isto não é necessariamente de condições de menos higiene e de menos higiene. A debilidade de cada um, e há muitas pessoas, obviamente, que estão doentes e que têm mais fragilidade. E, portanto, não é sinónimo de má higiene, é sinónimo de que andamos por aí e que partilhamos coisas e, se há dúvida, esclarece e trata-se. Todos na clínica vimos casos de escabiose, não lhe posso dizer que vimos mais do que outros ou não. Eu diria que o usual para isto, mas o grosso das pessoas com queixa, que é diária, é um pico. O prurido da comichão tem um pico nestas mudanças de estação, sobretudo no outono. Portanto, como tal, primeira coisa, hidratar a pele. E depois estávamos a falar das roupas, muito cuidado com as roupas, e agora estou a pensar, lençóis, toalhas, tapetes e tudo lá em casa, não? Tem que ir tudo para lavar. Tudo para lavar. Chamamos a mãe, a sogra e a prima, se for preciso, para ajudar. Pronto, porque esses cuidados depois também fazem diferença. É muito importante. Muito, muito importante. Pronto, por isso eu percebo que é uma doença um bocadinho chata. Há coisas piores, mas depois implica ter alguns cuidados, cuidados de prevenção e cuidados pós esta doença. Mas trata-se e não há não é alarme, não é para alarme, caso para alarme. Acho que muito sim. bem. Professor Osvaldo Correia, muito obrigada por ter vindo ao Bom nosso consultório. Obrigada para si também. Ora bem, nós vamos continuar. A seguir mudamos de assunto, saltamos da pele para a boca, para a saúde oral. Vamos falar de próteses dentárias, dos vários tipos de próteses, para quem é, para quem não é, vantagens. Vamos comparar próteses e implantes, portanto vai ficar a saber muito sobre esta área. E se quiser colocar questões ao Dr. João Espírito Santo, também pode fazê-lo. 225-083-204 ou, se preferir, se lhe der mais jeito de enviar um e-mail, pode fazê-lo também. consultório@portocanal.pt. Nós já voltamos. Até já.